Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu me chamo Anderson e hoje falaremos sobre bioquímica, mais especificamente sobre um tema muito recorrente chamado integração metabólica, que é a forma como o nosso corpo se atribui de substâncias energéticas para fazer a manutenção da nossa matriz de energia a nível mitocondrial, ou seja, síntese de ATP, adenosina trifosfato. Hoje a gente vai falar sobre um tema essencial na bioquímica e no funcionamento do corpo humano, que é a integração metabólica. Esse conceito ele é fundamental para entendermos como o nosso organismo mantém o equilíbrio energético e funcional, mesmo diante de diferentes situações como alimentação, jejum, exercícios e até mesmo doenças. Mas afinal, o que é integração metabólica? Bom, de maneira geral, podemos dizer que ela é a coordenação entre diferentes vias metabólicas para que o organismo funcione de forma harmônica, ou seja, que nós estejamos em equilíbrio, em homeostase. É como uma grande orquestra, onde cada tecido ou órgão é responsável por um papel específico, mas todos trabalham juntos para garantir as necessidades energéticas e estruturais do corpo para que elas sejam atendidas. Ou seja, quando uma substância acaba, outra, que é a substância de reserva, entra em ação para que o nosso corpo não precise parar em momento algum e que tenhamos sempre a disponibilidade de energia no nosso corpo para fazermos nossas atividades. Bom, para começarmos a entender isso, precisamos inicialmente relembrar as principais vias metabólicas envolvidas nesse processo. A primeira delas é a glicólise, por exemplo. É o processo que transforma a glicose em energia, enquanto a gliconeogênese faz o caminho inverso, criando glicose a partir de compostos não glicídicos, especialmente em momentos de necessidade, como o jejum. Temos também a beta-oxidação, que é o processo de degradação dos ácidos graxos para gerar energia, e a lipogênese, que atua em armazenamento de energia em forma de gordura. Todas essas vias acontecem em diferentes partes do nosso corpo e se comunicam constantemente. Até aqui, a gente chegou à conclusão de que temos algumas substâncias energéticas à nossa disposição e a gente tem elas elencadas da seguinte forma: o carboidrato, que são os açúcares. Eles também são conhecidos como a nossa primeira reserva de energia e possuem funções energéticas e estruturais. A gente tem a nossa fonte mais energética, que é a glicose não, perdão. Temos as gorduras, onde a gente vai encontrar fosfolipídios, triglicerídeos, carotenoides, cerídeos e por aí sucessivamente. Por último e não menos importante, as proteínas, que são a nossa última reserva de energia, que atuam posteriormente mantendo o equilíbrio no nosso corpo. Quando não temos açúcar no sangue, nos atribuímos e quebramos moléculas de gordura com características anfipáticas para conseguirmos energia. E por último, e não menos importante, temos as proteínas, que também são utilizadas em momentos de necessidade para serem convertidas em energia. E agora, vamos falar sobre os órgãos que participam dessa integração. Eles desempenham papéis completamente importantes no nosso metabolismo. E eles são os respectivos. O fígado, por exemplo, é o principal regulador do metabolismo energético. Ele atua como um banco, que armazena a glicose em forma de glicogênio e a libera quando os níveis de glicose no sangue caem. Além disso, é no fígado que ocorre a produção de corpos cetônicos, que é uma fonte de energia alternativa para o cérebro durante o jejum prolongado. Os músculos, por sua vez, utilizam glicose e ácidos graxos para contrair e realizar atividades físicas, mas eles não conseguem liberar a glicose de volta para o sangue como o fígado faz. Aqui a gente tem o entendimento de que o fígado ele é o responsável por coordenar a quantidade de substâncias que vão vagar na nossa corrente sanguínea para conseguir manter o corpo em equilíbrio, em homeostase. Aqui a gente tem duas zonas, intervalos de tempo. E a gente tem o jejum prolongado e a gente tem o período prostado, muito importante para que possamos entender que nesse intervalo a gente vai ter uma certa escassez de disponibilidade de açúcar no sangue. E é por esse motivo que o corpo ele precisa saber quebrar outras moléculas para servir de base energética para o corpo continuar funcionando. Bom, já o tecido adiposo é responsável por armazenar energia na forma de gordura e liberá-la, quando necessário, através do processo de lipólise. E, finalmente, o cérebro, que não menos importante, é extremamente dependente da glicose para funcionar.
Mas em situações de carência energética, como por exemplo o jejum prolongado, ele pode utilizar corpos cetônicos como fonte de energia. Essa comunicação constante entre os órgãos é o que garante que o corpo humano funcione de uma forma eficiente. Por exemplo, após uma refeição, o fígado armazena glicose excedente em forma de glicogênio e o tecido adiposo armazena energia em forma de gordura. Em contrapartida, durante o jejum, o fígado quebra esse glicogênio e o tecido adiposo libera ácidos graxos para que os músculos e outros tecidos possam utilizá-los como fonte de energia. Para concluir essa primeira parte, eu quero destacar sobre a complexidade e a importância da integração metabólica. Sem ela, seria praticamente impossível para o corpo humano responder de maneira eficiente às mudanças constantes no ambiente, como a disponibilidade de nutrientes ou a necessidade de energia durante o exercício. Esse equilíbrio dinâmico é o que nos permite manter a saúde e a realizar as nossas atividades diárias com eficiência. No nosso trabalho, me chamo Gabriele e vou falar sobre a regulação hormonal e os estados metabólicos. A regulação hormonal e os estados metabólicos estão intrinsecamente ligados à integração metabólica, um processo complexo que visa garantir a harmonia entre as diversas vias metabólicas do organismo. Bom, o nosso corpo precisa de hormônios para coordenar as diversas reações metabólicas, e para isso existem os chamados hormônios mensageiros. Eles atuam como mensageiros químicos, coordenando as atividades metabólicas dos diferentes tecidos, como já falado. São hormônios mensageiros a insulina, que promove a capacitação de glicose pelas células, estimulando o armazenamento de glicogênio e de gordura, ou seja, os lipídios. Existe também o glucagon, que aumenta os níveis de glicose no sangue, estimulando a quebra de glicogênio e de gliconeogênese. A adrenalina, que vai preparar o corpo para situações de estresse, aumentando a frequência cardíaca e pressão arterial e mobilizando glicose para os músculos. E por fim, o cortisol, os hormônios do estresse, que está associado na reação de luta ou fuga, que promove a quebra de proteínas e de produção de glicose. Falamos sobre a regulação hormonal e partimos para o estado metabólico. O estado metabólico, como citado, está relacionado na integração metabólica, e é quando o corpo altera entre o estado alimentado e o estado de jejum ou exercício físico. O estado alimentado fica conhecido como anabolismo, e o estado de jejum ou exercício é conhecido como catabolismo, que servem para se adaptar às condições nutricionais e de atividade física. Na imagem apresentada, mostra o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é a fase biosintética e consumidora de energia do metabolismo. Ele irá participar na formação de macromoléculas, como as proteínas. O catabolismo é a fase degradativa e libertadora de energia do metabolismo. Ela vai oxidar moléculas em partículas menores e liberar energia assim. Como citado, existem 3 fases de estado metabólico, que seria após a refeição, durante a prática de exercício e durante o jejum prolongado. Após a refeição, a insulina vai promover a capacitação de glicose pelo músculo e tecido adiposo, enquanto o fígado vai converter o excesso de glicose em glicogênio. Ao mesmo tempo, os aminoácidos são utilizados para a síntese de proteínas. Durante o exercício, a adrenalina vai estimular a quebra de glicogênio muscular e a liberação de ácidos graxos do tecido adiposo, fornecendo energia para a contração muscular. E durante o jejum prolongado, o glucagon e o cortisol vão estimular o gliconeogênese, que irá produzir glicose a partir de aminoácidos e glicerol, e a cetogênese, que irá produzir corpos cetônicos a partir de ácidos graxos, garantindo o suprimento de energia para o cérebro e outros tecidos. Em resumo,
A regulação hormonal, o estado metabólico e a integração metabólica são processos interligados que vão garantir o funcionamento adequado do organismo. É importante manter a homeostase para garantir a estabilidade do meio interno, mesmo diante de variações nas condições nutricionais e de atividade física. Imagine o nosso corpo como uma orquestra complexa, onde cada célula é um instrumento e as suas reações metabólicas são as notas musicais. A integração metabólica é o maestro que harmoniza essa sintonia, garantindo que cada parte funcione em perfeita sintonia para sustentar a vida. Hoje vamos explorar essa dança intricada do metabolismo, seus desafios, as patologias associadas e suas implicações para a saúde e a medicina. A orquestra em ação. Os instrumentos, nossos órgãos, tecidos, são os diferentes instrumentos da orquestra. O fígado, por exemplo, é um órgão versátil que desempenha diversas funções metabólicas, como a produção de glicose e desintoxicação. As partículas. As enzimas são as partículas do metabolismo. Elas são proteínas que aceleram as reações químicas atuando como catalisadores biológicos. O maestro. Hormônios como a insulina e o glicágon atuam como maestros, coordenando as atividades metabólicas. A insulina, por exemplo, promove cada adaptação da glicose pelas células, enquanto o glicágon estimula a produção de glicose pelo fígado. Para que cada essa orquestra funcione, são precisos dos nutrientes. Os principais são carboidratos, são as principais fontes de energia para o organismo. A glicose, um tipo de carboidrato, é o principal combustível para o cérebro e para as células musculares. Lipídios. Além de serem uma importante fonte de energia, os lipídios também servem como isolante térmico e protegem órgãos internos. Proteínas são os blocos constitutores das células e desempenham diversas funções, como transporte de substâncias e defesas do organismo. Levando em consideração que existem desafios para a integração metabólica, podemos citar adaptações em situações de estresse, como resposta, luta ou fuga, em que o corpo liberta hormônio liberado, como o cortisol e as adrenalinas, que desencadeiam uma série de respostas fisiológicas, incluindo a mobilização de glicose para fornecer energia imediata. Desregulação hormonal, como distúrbios hormonais, alterações nos níveis de hormônios, como insulina e o glicágon. O cortisol e os hormônios tireoidianos podem afetar significativamente o metabolismo. Resistência à insulina. A resistência à insulina é uma condição em que as células do corpo se tornam menos sensíveis às ações insulinas, dificultando a captação de glicose pelas células e levando ao aumento dos níveis de glicogênio no sangue. Fatores genéticos. Doenças metabólicas hereditárias. Algumas doenças metabólicas, como as de fermentação, são causadas por defeitos de genes que codificam enzimas envolvidas no metabolismo do aminoácidos e açúcares responsabilizados. Fatores ambientais. Dieta. Uma dieta rica em alimentos processados, açúcares e gorduras saturadas podem levar aos desenvolvimentos de obesidade, resistência, insulina e diabetes tipo 2. Sedentarismo. A falta de atividade física contribui para o ganho de peso e para a resistência à insulina. Polimentos ambientais. Alguns poluentes podem interferir no metabolismo e aumentam o risco de doenças. Com todos esses desafios, existem as sequências de regulação metabólica, ocorrências de patologias como diabetes, obesidade. O acúmulo excessivo de gorduras corporal está associado a diversas doenças, incluindo a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer também. Síndrome metabólico, caracterizado por um conjunto de fatores de risco para doenças cardiovasculares, como obesidade abdominal, hipertensão, níveis elevados de gliose, a baixa concentração de HDL, colesterol. Doenças cardiovasculares. A difusão metabólica é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, como o infarto de miocárdio e o acidente vascular cerebral.
Sendo assim, concluímos que é importante saber que a integração metabólica é um processo dinâmico e fundamental para a nossa saúde. Ao compreender o mecanismo que regula o metabolismo também, podemos desenvolver novas estratégias para prevenir e tratar doenças, promovendo uma vida mais saudável e longeva. A jornada para desvendar os mistérios do metabolismo e continuar a cada nova descoberta, nos próximos de um futuro onde a saúde metabólica será uma realidade para todos nós.